Essa aula vai te mostrar como você vai identificar entradas usando o fluxo institucional. Uma das aulas passadas a gente falou sobre o fluxo, sobre como você faz para identificar o flow do mercado, vendo velas que são retestadas, imbalances que são criados e testados, velas institucionais. Inclusive, no GBP-USD em específico, a gente falou sobre essa potencial área aqui. Desde então, o mercado já fez um rally de mais de 250 pips. Agora, como que você faz para identificar essas entradas em um fluxo de ordem? Primeira coisa, você precisa ficar familiar, né? Você precisa entender como ver se um fluxo realmente está forte ou se um fluxo está fraco. Porque diferente do varejo, a gente não vai colocar uma linha imaginária e tentar adivinhar onde o preço pode retrair. Não. A gente vai usar pegadas que os grandes bancos deixaram para conseguir entrar junto. Sabendo disso, o que a gente pode realmente observar nessa área do GBP-USD que aconteceu? A gente pode observar, claro, se a gente for repassar um pouco de fluxo, que o mercado retraía constantemente em blocos passados, fazendo mais estrutura. Portanto, a gente tem vários imbalances, velas adicionais, manipulações. E aí, quando o mercado fez isso aqui, algo aconteceu. Ou seja, liquidez foi criada, né? Liquidez foi criada nessa área. Porque quantas pessoas você acha que não estão comprando nesse nível? Muita gente, né? Muita gente. Se a gente for olhar a quantidade de pessoas que estão com buy orders aqui, é insana. Porque, claro, pensa só. Tá todo mundo desenhando as linhas imaginárias, todo mundo desenhando os suportes mágicos, né? E as instituições permitem com que isso aconteça. Mas na aula de hoje, você vai aprender como pensar diferente das massas e comprar nos níveis óbvios, né? Nos níveis óbvios. Como você faz para certificar o fluxo e identificar as velas e as áreas de entrada, né? A primeira coisa que você tem que fazer é ter um ponto de interesse. Lembra que eu sempre falo essa palavra, ponto de interesse. Um ponto de interesse não é um ponto interessante porque a gente foi no churrasco no domingo com ele. Não. Nossa. Um ponto de interesse é simplesmente uma área que a gente está antecipando que o mercado chegue para então continuar na movimentação antecipada. E esse então se torna um ponto que nós temos interesse. Como eu faço para marcar pontos de interesse, Edu? Bom, você veio aprendendo que últimas velas de queda são pontos de interesse porque são áreas onde as instituições mudam a pressão do mercado. Então a gente pode marcar últimas velas de queda, como essa daqui, por exemplo. Não sei se você consegue ver essa daqui. Se a gente vê a abertura de um order block, né? Se a gente vê, e como que eu faço para colocar aqui para ficar do outro lado? Deve ter um jeito aqui. Bom, vou colocar, em vez desse balão, eu vou colocar um retângulo. Você sabe que quando eu coloco azul é porque temos imbalance, né? Olha só. Cadê o texto aqui? Aí. Sabe quando tem balão é imbalance, o azul é imbalance, né? A gente tem logo em seguida estrutura que foi respeitada, liquidez que foi criada, se torna um alvo,
né? Podemos colocar uma bandeira. Então, quando o mercado estava nessa área, isso aqui se torna um ponto de interesse. O mercado quebra a estrutura, vai para frente, né? Quebra a estrutura e repara como quebrou a estrutura mesmo, né? Se fosse isso aqui uma manipulação institucional de venda, que eles compram para vender, algo assim aconteceria. Né? Algo grande, percebe? Mas não, nesse caso o mercado fechou acima, negociou acima, fechou acima, teve 2 dias flutuando, né? Mais de 2 dias. Vamos ver aqui para ser específico. 4 dias flutuando acima. Lembra, um dos critérios de manipulação é uma compra e imediatamente uma venda. Nessa área o mercado flutuou. Né? Então, quando a gente vem aqui e o mercado está nessa área, a gente já começa a marcar esse nível passado. Porque a gente tem um bloco de ordens em balance e um fluxo de alta. Né? Então isso aqui se torna um ponto de interesse. Agora essa linha aqui é a área que você poderia estar antecipando. Quem dirá, né, que você queria pelo menos ficar mais seguro, colocar no imbalance a entrada, também é uma oportunidade. Não tem problema nenhum. Né? Seriam ali 20 pips no 4 horas, né? Nem isso, vamos ver aqui. 20 pips, 20 pips no 4 horas, para em seguida um movimento de 250. Né? Então agora que o mercado fez isso, o que a gente vai ficar de olho? Bom, e esse é o objetivo dessa aula, né? Te mostrar como você se prepara. Você marca, você sabe que o fluxo está de alta. Lembra, a gente teve a aula sobre fluxo de alta. Né? A gente teve a nossa aula sobre fluxo de alta. O que você marca? Você marca blocos de ordem. Né? Esse aqui. Você, claro, nunca entraria aqui porque isso aqui está acima de um preço bom nesse intervalo. Né? Você estaria pagando muito caro, as instituições não têm interesse em pagar caro, mas você tem marcado que é um order block sim, então ele pode influenciar na ação de preço, ele pode fazer isso. Né? Mesmo não sendo um nível ideal de entrada. Depois, por que não é um nível ideal de entrada? Bom, se você estiver no 4 horas, porque você vai ter que ter uma posição muito cara. Claro, se você quiser operar no 1 hora e usar isso como confluência, não tem problema nenhum. Né? Você pode colocar o seu stop no final do order block, você teve ali 21 pips. Não tem problema, mas a gente está olhando agora num fator de 4 horas para seguir o fluxo de ordem. Né? Não tem, e repito, não tem problema nenhum buscar isso aqui como uma potencial entrada por 1 hora. Mas aí você não vai antecipar uma continuação desse bloco acima desse nível, porque está muito caro. As instituições não têm interesse e têm contratos pendentes nas últimas áreas de preço. Tá? Mas não tem problema se você for fazer uma posição numa hora. Tenho certeza que uma compra poderia aparecer. Tá? Agora, quando a gente está falando de fluxo, a gente quer encontrar os preços abaixo, né, dos 50%. Repara como a nossa área de ouro. Então, o que a gente marca? A gente marca os order blocks. Você sabe que eu gosto de marcar o order block em roxo. Né? A gente marca o imbalance, a falta de balanço no mercado. Você sabe que eu gosto de marcar de azul. Né? A gente marca a última vela de baixa, que pode ser uma vela IC. Esse order block a gente pode colocar aqui. Order block H4 flow de alta. Né? Então se torna um ponto de interesse. Percebe? Esses aqui. Agora, você está seguindo o fluxo institucional. Você está seguindo o fluxo institucional para encontrar potenciais áreas de continuação. Percebe que esse é o intuito dessa aula. É você conseguir seguir o fluxo para encontrar os próximos cenários. E como você faz isso? Bom, existe uma frase em inglês que eu gosto muito que é if you want sobre o mercado, if you want to get it right, look left. O que isso quer dizer? Se você quer acertar, mas aí é um trocadilho com direita, olha para a esquerda. Né? Então, se você quer
sabe, ter informação para o mercado, do mercado, olha para o que ele veio fazendo e as pegadas institucionais que ficaram. E aí você marcou um order block de 4 horas. Uma vela institucional, última vela de baixa antes da queda. Uma imbalance. Essas três áreas são potenciais áreas de continuação. Mas Edu, qual que então eu escolho? Bom, você coloca alertas e você observa o preço. Né? Repara como o fluxo de mercado, sim, você poderia colocar nesse imbalance, sim, você poderia colocar no bloco e sim, você poderia colocar na vela institucional. Mas e se o mercado, na verdade, queria buscar a vela institucional e você entrou lá em cima à toa, se você poderia ter esperado por uma confirmação? Né? Não tem razão. Lembra, é um fluxo. A não ser que você está usando ordens pendentes. Nesse caso, vela institucional sempre. Ou order block se estiver dentro de um preço saudável. Mas isso é algo para outro dia. Bom, então você fica de olho nessas áreas. E ao olhar isso, olha quão claro é essa ação de preço. Eu quero que você realmente tenta simplificar isso. Né? As pessoas gostam de complicar coisas tão simples. Né? As pessoas gostam de simplificar as coisas tão simples. Então, tenta ver isso de uma forma objetiva e simples. Não tenta, cara, você ouve cada palavra e tenta simplificar na sua mente. Porque se você achar que é difícil, ele se torna difícil. E eu tô sendo agora coach mesmo. Né? Se você achar que é difícil, ele se torna difícil. Seu cérebro vai acreditar, não importa o que você fale. Né? Tem um livro muito bom chamado The New Psycho-Cybernetics que fala sobre isso. Se você acha que algo é difícil, se você tem uma visão de algo, a sua mente tornará isso realidade, porque é isso que a sua mente sabe, é a sua perspectiva. E aí você vai ficar com mil informações, sua cabeça borbulhando sem você entender. Então, simplifica. Order block de 4 horas num fluxo de alta, isso que retestou um imbalance numa vela institucional e deixou ainda mais estrutura com falta de balança e com dinheiro preso aqui em cima. Portanto, isso se torna um alvo. Lembra do módulo 2, o mercado sempre vai conseguir procurar onde está o dinheiro. Sempre vai o preço, e foi um nome muito bacana, o preço sempre vai seguir o dinheiro. Né? Muita gente acha que pode achar que isso não faz sentido, mas eu te convido a pensar sobre isso. O preço sempre vai seguir o dinheiro. Né? O preço sempre vai seguir o dinheiro, porque o dinheiro está aqui em cima, o preço está aqui. Marcando isso, você espera. Você pode colocar sua alerta, né? Seja aqui, né? Seja aqui na imbalance. Beleza? Você fica com a sua alerta e espera o mercado retrair para você conseguir identificar uma entrada em um fluxo de ordem. E aí você espera, vou até colocar mais devagar. Dá uma olhada. Agora, a gente teve a primeira retração. Olha como essa vela aqui aconteceu. Olha essa vela aqui. Olha a força que o gap de mercado teve. Assim que o mercado quebrou esse pavio, você vê que mal quebrou, imediatamente ele já volta até lá em cima e fecha. Se a gente for olhar numa hora só por curiosidade. Assim que o mercado retrai um imbalance, a gente pode ser até mais específico com esse imbalance, ele tem uma retração enorme de 34 pips nesse imbalance. E agora eu desci o time frame, o imbalance se torna ainda menor. Repara como o preço chegou exatamente no imbalance. E aí teve o rally para cima. Né? Então é por isso que eu falo. Tá? Aí o mercado fez isso. Beleza, show de bola. Uma hora imbalance estava aí uma chance de pegar um imbalance. Mas a gente volta para o nosso 4 horas. Né? Que é onde realmente tem interesse abaixo dos níveis de FIBO. E aí a gente fica de olho para ver as nossas áreas de interesse depois de ter essa retração. Outra coisa interessante que vale mencionar, já que a gente está falando de fluxo,
Imbalances criam resistências. E eu não digo resistência de, uau, uma resistência de 2, 4, 15 toques. Não. Eu estou falando sobre uma resistência de movimento. Percebe? Uma resistência de movimento. Quando o mercado resiste à passada. Quando a gente tem ação de preço saudável, como por exemplo, vamos ver uma ação de preço saudável. Essa ação aqui, ó, para ver um exemplo bem bacana. No 4 horas fica bacana de ver. Olha só. Quando a gente tem ação de preço saudável, inclusive, né? Pá, 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 pá. Eu sei que isso pode parecer difícil de ver, mas olha só. Quando a gente tem uma ação de preço saudável, o mercado constantemente cai forte em pouco tempo. Por quê? Porque é uma ação de preço saudável, que não é desbalanceada. E quando uma ação de preço é saudável, né? Quando uma ação de preço é saudável, as quedas são muito mais fortes ou altas, né? Porque não tem resistência em imbalances. Agora, quando tem várias imbalances, e eu vou apagar isso aqui, quando tem várias imbalances, né? Como por exemplo, se a gente for olhar aqui, inclusive, aqui, na queda, olha quanto tempo levou para o mercado chegar no próximo order block. Retraiu mais de 128 pips. Você pode ter certeza que em times menores tinha imbalance, tinha falta de balança, foi um movimento bem impulsivo. Mas quando o preço consolida e é saudável, como isso aqui, os movimentos são muito mais bruscos. Lembra daquela história? Sobe de escada e cai de elevador. Por que você acha? Porque quando ele sobe de escada, o preço já está balanceado. Ou então, desce de escada e sobe de elevador, porque tudo isso aqui já está balanceado. Quando o mercado tem movimentos rápidos, na hora da subida, ele tem muito mais dificuldade em quebrar por causa da imbalance. Então isso é algo interessante da gente falar, já que a aula de hoje visa mostrar como você identifica cenários, entradas baseadas no fluxo. E bom, e agora o mercado então faz outra vela, outra retração no imbalance, com mais rejeição, percebe? Mais dificuldade de quebrar. Lembra do que eu acabei de te explicar, desce de escada e sobe de elevador, né? Nesse caso. Então, você fica de olho. Isso aqui são 4 horas. Isso aqui são 4 horas. Você pode achar, Edu, mas não é uma vela só. Sim, uma vela de 4 horas. Imagina 4 horas. Tá? Outra vela de 4 horas com retração. Percebe como vai muito mais devagar por essa falta de balanço. Né? Agora, quando... E pode ter certeza que isso aqui é na sessão de Londres, a gente não sabe por causa do horário de 4 horas, mas a gente vai pular daqui a pouco. Agora, quando o volume entra no mercado e faz isso aqui, a gente começa a ter uma confirmação de que o preço está pronto para mover. Dá uma olhada. E não falei? A abertura foi... A verdadeira queda de volume, né, foi às 9 horas no horário da abertura de Londres. No Brasil, 5 horas da manhã. Então, não dá outra. London Open. E agora a gente tem a entrada. O que é isso? O que eu vou marcar agora? Vamos ver quem sabe. Essa é difícil. Mas é o London Low. A baixa de Londres, abaixo da abertura diária. Então isso aqui é uma ótima entrada. Né? Inclusive a gente pode até abrir a vela diária. Né? Olha como a gente está abaixo no pavio aqui. Percebe? A vela diária abriu aqui, ó. Vou marcar. Daily Open.
Daily escrevi errado. A vela diária abriu aqui em cima. A vela de Londres abriu aqui. Onde a gente já está lá embaixo. E agora isso com confluência com esse bloco de ordens no 4 horas, agora já começa a ficar interessante de ver o mercado mover. E olha que ação de preço saudável direto para a bandeira. Bloco de ordem de 4 horas. Agora, mesma coisa. Se a gente for olhar. O que você tem aqui? Vou apagar isso aqui agora. Agora a gente fez, né? Aqui, a gente teve um BOS. O que é BOS do bom? Você lembra que é Break of Structure, quebra de estrutura. Existe uma diferença entre manipulação e quebra de estrutura. Uma quebra de estrutura fecha acima, não é vendida logo em seguida, não tem intuito de reverter o mercado. Quando não é uma manipulação de reverter, ou seja, quando não é um buy to sell, compra para venda, a gente tem que antecipar o outro alto. Quando é um compra para venda, a gente tem que antecipar uma queda brusca. Mas isso aqui está mostrando uma quebra de estrutura saudável. Percebe? Então, o mercado que está fazendo isso aqui, agora está dando uma oportunidade de marcar outra Fibo e alinhar de novo aquilo que eu acabei de explicar. O fluxo de ordem institucional. Né? Outra oportunidade de você fazer isso. E agora, a gente pode até marcar essa nova Fibo. Isso aqui. Essa aqui. Esse foi um order block que continuou. Fez a continuação. Né? Mas a gente já passou dele, então a gente vai olhar para as próximas. Agora, o que a gente precisa fazer é marcar o nosso ponto de interesse. Nesse caso, por enquanto, a gente tem esse aqui, né? Essa VLC e esse bloco de ordem numa hora, porque nesse time frame ele está meio feio. E aí, espera, fica de olho nesses níveis e vê o mercado retrair para sua área de interesse. E não dá outra. O mercado vai e cria mais estrutura. Percebe? Agora, primeira chance foi dada. O bloco de ordens foi testado. Esse aqui. Né? Exatamente aonde? Na abertura. Se a gente for pegar aqui, abertura, Open Order Block. Primeira chance foi dada. Né? Primeira chance foi dada. E a gente nem tinha visto nada, só viu que o Order Block teve a reação. Se você fosse colocar seu stop no fim do Order Block, 26 para 142 pips. Já é uma entrada no fluxo. Agora, né, já quebrou a estrutura, seu primeiro take foi batido. Né? Primeiro entrada junto com o fluxo. Esperou, o mercado quebrou, né? Começou a fazer uma retração desse bloco, né? Claramente um fluxo de alta muito forte, né? Mas que dessa vez o mercado parece que vai buscar retrair de novo, e foi isso que aconteceu. O mercado faz mais estrutura, você percebe que dinheiro está sendo acumulado aqui em cima. Então isso aqui se torna a nossa próxima bandeira. Olha só, que padrão, né? O varejo sempre tentando entrar e vral. Se torna a nossa próxima bandeira. E agora o que a gente está principalmente de olho é nessa estrutura aqui embaixo. Nessa estrutura aqui embaixo, se a gente for alinhar com a Fibo, algo abaixo dos 50, que faça o quê? Que nos dê prova. Que nos dê prova. Se a gente for colocar aqui, um retângulo text prova. Prova para mim que o mercado realmente quer subir.
Então, o que a gente faz? Esperamos. Esperamos. Vral. O que a gente tem agora? Uma criação do varejo. Não gosto de colocar azul porque azul é imbalance. Uma criação do varejo. Agora, o mercado está mostrando para o varejo que a gente tem uma piscina de dinheiro. Então, o que nós, traders, a fim de entender, de levar o mercado no próximo fluxo, vamos procurar? Uma manipulação. Pô, o mercado está em alta, o varejo acabou de entrar comprado. Cadê a manipulação de mercado? E é para isso que tem esses dois fundos. Para trazer stop loss aqui, você já sabe essa história, você já sabe isso. Para trazer sell stop. Então o que você está antecipando? Uma manipulação institucional. Você vai comprar agora, nem a pau. Tem um suporte aqui, o varejo está operando aqui. A gente passa longe de onde o varejo está operando. Nem a pau. Se você até fosse se você fosse daqueles que gostam um pouco mais de risco, coloca até uma venda num order block de alta para buscar esse varejo. Né? Vai contra mesmo. Mas enfim. Então você está de olho no quê? Numa manipulação. Agora, quando o mercado faz mais estrutura e quebra, né, você já vai ficar de olho. Você ainda não entrou porque, bem ou mal, nesse caso você ainda não tem confirmação. Mas você espera e não dá outra. Lembra a vela institucional que a gente tinha marcado aqui? Né? Só botei o nome agora porque a gente não tinha colocado o nome. Ela acabou de imprimir. E ser retestado. Percebe? Olha só o fluxo. São dias seguidos de alta pontuação que você pode fazer nesse mercado. E quem dirá você já fechou isso aqui? Você fechou com 125, 133. A gente falou sobre isso, né, em uma das nossas aulas. Então, é muito importante você usar isso como um fator de confluência. Né? Agora, você pode marcar esse nível, né, marcar o imbalance. Se o preço vai voltar ou não, você tem que esperar, às vezes não. Mas antecipar a próxima bandeira. Ele acabou voltando um pouco no imbalance. E a bandeira é capturada. Né? O preço sempre é atraído pelo dinheiro. Tira uma foto mental disso aqui. Tira uma foto mental disso aqui. Porque isso aqui é a escadinha do Edu. Isso aqui é a escadinha do Edu. Né? Agora, quando eu estou falando para as pessoas que não tiveram um treinamento intensivo, que nem você está tendo agora, escadinha do Edu é muito mais fácil de entender. Só que, na verdade, o termo que a gente fala aqui agora, né, é o fluxo de ordem institucional te mostrando opções de entrada. Nada mais que isso, que parece uma escada. GBP-USD adora fazer isso. Percebe? Então, com isso, você tem sua entrada. Né? E o mercado vai. Com isso, você leva vantagem, né, de operar da forma institucional. Olha aqui, rally. Formando mais, será isso aqui a nossa nova bandeirinha? Né? Até onde o mercado vai retrair antes de buscá-la? Será que a gente vai ter uma retração aqui embaixo? Será que o mercado só vai retrair na imbalance em buscar? Aí que vai a questão de você anotar tudo. Marcar cada ponto do fluxo de ordem.
marcar cada ponto do fluxo de ordem. Para você depois colocar alertas, entrar num time frame menor e esperar uma confirmação de uma entrada institucional, de um fluxo de ordem de alta, de uma imbalance sendo testada, com um stop bom para pegar um movimento desse. Percebe a virada de chave que você acabou de experienciar aqui agora? Percebe como na próxima vez que você estiver abrindo o mercado, você vai ter olhos completamente novos, porque você vai procurar pelos conceitos que eu te mostro. E isso vai refletir na sua assertividade. Confia no processo. Siga o plano. Mantenha-se disciplinado dia após dia. Porque isso vai fazer toda a diferença. Esses conceitos aqui que eu te mostro, eles são os mesmos conceitos dia após dia. E você acha que eu estou falando isso por falar? Não, eles são os mesmos. Order block imbalance, o mercado retestou. Order block imbalance, o mercado caiu, retraiu no fio, retestou. Deixou liquidez, varejo entra na operação, order block imbalance, vela institucional, retestou. São assim, desde dia 28 de dezembro até 4 de fevereiro, nesse caso, você está tendo oportunidades de um fluxo de ordem institucional. Todo dia. Né? De mercado retraindo, fazendo estrutura, retraindo. Né? Se você não consegue pegar aqui, você entra num time frame menor e segue o fluxo nas operações intraday. Né? Essa é a questão. Você vai ter colocado o tempo necessário nesse mercado para fazer isso aqui uma realidade para você. Porque tudo isso que está aqui acontece todos os dias. São os mesmos conceitos. Os mesmos. Agora, você vai entrar quando tem que entrar. Você vai sair quando tem que sair. Você vai arriscar quanto por cento tem que arriscar. Você vai ter a disciplina de só operar no horário que você tem que operar. Quando o mercado não estiver mostrando nada, você vai conseguir ficar fora do mercado, sentado na cadeirinha da humildade e sentado aqui esperando o mercado te dar uma oportunidade? Ou você vai entrar com emoção, né? Não saber quando sair, arriscar a porcentagem que não deve, entrar na hora errada, não conseguir esperar? Porque se você não consegue, você está vacilando. E eu te amo, mas você está vacilando. Tá? Você está vacilando. Você está deixando esse mercado te controlar. Encontrar o fluxo de ordem é encontrar todos esses temas que eu te mostro, esses conceitos, mas também é encontrar cada um desses. Porque você não vai conseguir esperar. Eu lembro que uma das entradas, essa entrada aqui, aliás, essa entrada aqui foi a entrada do Diogo na comunidade. O Diogo que mandou essa ideia pra gente. E o Diogo mandou essa ideia desde quando o mercado estava formando. Você teria a paciência de esperar, quiçá desde aqui, 2 dias, 1 dia e 20 horas para o mercado bater no seu limite e depois te pagar? Você vai ter essa disciplina. Né? Você vai ter a disciplina de seguir o plano que eu te mostro de gerenciamento, que é uma posição 1 para 3, né? Pode até colocar o risco aqui. Uma posição de 1 para 3, para você ficar já com um lucro, e outra posição de 1 para 5, 2 posições. Você vai estar disposto a fechar na hora que tá na hora de fechar, a primeira, fechar metade, deixar a outra rolar para pegar o seu segundo take e seguir o fluxo de ordem encontrando essa entrada institucional? Percebe? Vou te mostrar um exemplo do EURUSD. E esse a gente vai ter que descer o time. Primeiro a gente desce para o diário.
Esse bloco de ordem já estava aqui até marcado, né? A gente falou sobre esse bloco de ordens há séculos. Olha isso aqui. A gente falou sobre essa vela institucional. Vou sacanear um pouco a sua mente. Tá? No semanal, tá? No semanal, a gente está em queda. E temos que antecipar um fundo mais baixo. No diário, a gente está em alta. E temos que antecipar um topo mais alto. Só que estamos retraindo de uma vela institucional. No 4 horas, isso vai ser uma sacanagem com você. No 4 horas, estamos em baixa. Então temos que antecipar um fundo mais fundo. Agora, qual seguir? O fluxo. Segue o fluxo. Esse vai te contar. Porque a estrutura tem várias, de 4 horas, de diário, do mensal. Mas o fluxo não mente. O fato de que o mercado retraiu de um bloco diário perfeitamente, logo em seguida fez um movimento impulsivo para cima, né? E a gente inclusive pegou essa entrada aqui embaixo, aqui no clube, né? Não sei se você lembra. Primeiro fluxo de ordens, e a gente vai ter que olhar por 1 hora essa, porque essa aqui, 1 hora. A gente continua com a nossa bandeira. E eu estou usando bandeira agora porque são marcos, né? No fluxo é bacana da gente pensar como marcos. Marcos não de Marcos, mas marcos de Marcos. Você sabe do que eu estou falando. Fluxo, o mercado cai, retrai de novo. Se a gente for olhar no 30 minutos, só para a gente marcar o preço. Escrevendo aqui, retração. O fluxo não mente. Segue o fluxo. Tá? Liquidez foi formada aqui em cima, esse se torna o próximo alvo. A gente deixa todos os sinais de um fluxo de alta, a gente deixa imbalance. Né? O mercado volta, retrai blocos passados de queda antes de movimentos continuados para cima. Você sabe que eu gosto de marcar de roxo esses blocos. Né? E aí então, quebra a estrutura, volta. A gente quebra esse fundo? Não, não quebra. A gente retesta a imbalance e continua o fluxo de alta. Aqui, ó. Continua nesse fluxo, vela se testando. Order block sendo criado, vela institucional. E o de hoje, a entrada de hoje. Liquidez formada. Dinheiro preso. O mercado captura o dinheiro preso, faz um rally de alta. Volta para retestar na imbalance. Fluxo de alta, quebra mais um topo. Faz mais imbalance. Retesta a imbalance de novo. Olha esse fluxo infinito de oportunidades para você. Essa aqui se torna uma última vela de baixa antes de uma alta. Portanto, marca ela. 3 oportunidades de entrar. 1, 2, 3 testes nessa vela institucional que retestou em imbalance. Aí, o mercado ainda não testou essa vela institucional. O que a gente faz? Tal. Essa foi a entrada de hoje. Seguindo o fluxo de ordem. Percebe como a gente seguiu o fluxo? Seguiu o fluxo. Agora, o que eu particularmente fiz? Fechei no próximo bloco de ordem.
Porque se o mercado está prestes a continuar na tendência de 4 horas de baixa, foda-se. Percebe? Porque o fluxo a gente seguiu. Agora, se o preço quebrar esse fundo e aí retrair, você está começando a criar um fluxo de baixa. O fluxo não mente. Né? O fluxo não mente. Particularmente, eu acho que o mercado pode continuar subindo? Sim. Mas eu estou seguindo o fluxo. Percebe? Vela institucional diária, de acordo com o dólar índice. Olha que maravilha. Nesse caso foi até retraiu na vela. Se a gente marcar do pavio para o pavio, quase nos 50%. Né? Contratos médios deviam estar no meio dessa vela. Liquidez. Fluxo de baixa tinha testado o que? O imbalance. Liquidez é formada. Aliás, até aqui, né? Liquidez é formada. O mercado faz um último push de alta antes de retrair. Vamos marcar de roxo, porque isso aqui não é para estar de azul. Né? Deixa imbalance. Agora sim. Deixa imbalance. Pô, deixa imbalance. Né? Quebra a estrutura passada. Né? Fluxo mostrando baixa. Constantemente manipulados para cima, retestando. Manipulados para cima, retestando. Né? Próximo nível de liquidez. VRAL. E se você olhar para isso com confluência, provavelmente o dólar índice vai buscar lá. Então, tendência é que o euro também busque lá em cima. Então é você seguir esse fluxo de ordem para levar vantagem das oportunidades que o mercado te dá. Percebe? Porque só essa semana, e eu vou te mostrar o poder disso. Olha só, isso aqui foi o começo da semana. Dia 7 de fevereiro, aliás. 7 até... aliás, cadê aqui? Deixa eu marcar. 10, 11, 12. 11, 10, 9, 8, 7. Sim, começo da semana. Fechamento da semana. Você faz ideia quantas oportunidades... E faz, porque eu te mostrei aqui agora. Quantas oportunidades de entrada estavam aqui que a gente marcou em uma semana em um par seguindo o fluxo de ordem. Seguindo o fluxo de ordem. Olha só. Um par, uma semana. Quantos pares tem? Quantos ativos você pode buscar? Quantos índices você pode buscar isso? Se o euro não tivesse mostrando essa maravilha que mostrou... Cadê o GBP-USD? GBP-USD também com fluxo de alta. Percebe? Você vendo as áreas de interesse, os imbalances sendo testados, os imbalances sendo testados, e estamos numa hora, viu? Isso aqui no 15 minutos tem entrada que sobra. Então, é você alinhar isso, cara. Se o GBP-USD você não gosta, você tem mais todos os pares para encontrar um fluxo. Percebe? Opera a favor do mercado. Para que você vai entrar contra? E esse é o intuito dessa aula. É você seguir, identificar ordens no fluxo do mercado. No order flow. Porque quando isso acontece, você se prepara para agir na hora certa. Né?
Não adianta nada você olhar para esse preço, fazer markups, né? E você sabe que eu te amo, mas não adianta nada você fazer markups e não entender. E porque por mais que é legal a gente desenhar e se sentir o trader de 5 dígitos, de 6 dígitos institucional, que marca todas as áreas e antecipa, você só vai ver isso acontecer quando você entender, bom, estamos num fluxo de alta, tivemos o bloco de ordem aqui embaixo, uma oportunidade de entrada, o mercado acabou não conseguindo quebrar esse nível por causa dessa última vela de alta, que acabou sendo uma vela de liquidação, talvez porque eles tinham interesse em levar o mercado para baixo, você vê que a gente até teve um gap, e aí o mercado acabou retraindo dessa vela, e não conseguiu quebrar. Só depois que o fluxo mudou a gente teve uma alta. Percebe? Não adianta a gente marcar se a gente não tem esse entendimento, que através dessa aula eu te passei um baita entendimento. Seja no GBP-USD, com esse fluxo que eu acabei de lhe mostrar, de entradas, entradas, entradas e oportunidades. E agora, assim, se você vai agora pegar um fluxo desse, identificar todos os potenciais cenários, e aí de algum motivo os juros da Inglaterra, né, acabam afetando a economia. Os juros ficaram muito altos, né? O GBP-USD acaba perdendo força. E o mercado, pô, as instituições percebem que não vale a pena, está muito caro, eles começam a soltar um pouco o freio de mão. Agora, você acha que você não vai perceber um fluxo de baixa? Claro, você vai ter que esperar a estrutura ser quebrada e ser retestada. Mas você vai perceber um fluxo de baixa sendo criado. Quando esse fundo aqui for quebrado, então, você vai ter uma respiração enorme. Ah, Edu, mas eu tava procurando um fluxo de alta, eu coloquei uma ordem pendente no imbalance e nem vi. Paciência. Você está trabalhando agora com o que você está tendo ou você está trabalhando com um futuro possível? Tem aqui a nossa piada. Um futuro passado recente próximo, você está trabalhando com o agora, o que está acontecendo e a informação que você pode ter? Ou você está trabalhando com um potencial juros altíssimos às instituições, achando que o preço está exausto, numa semana passada que você não prevê o futuro? Pô, o seu poder como trader é analisar as informações que você tem. Em momento nenhum, eu e você recebemos uma chamada no JP Morgan falando que o mercado vai ser shorted 2 bilhões de dólares. Mas o que você pode fazer é marcar essas áreas todos os dias e antecipar os níveis de retração, porque a maioria das vezes não vai ter uns juros compostos muito altos, que o banco vai querer colocar o dinheiro em outro lugar e o GBP-USD foi inflacionado por muito tempo. Geralmente não. Geralmente eles vão seguir o mesmo fluxo que eles sempre seguiram para colocar dinheiro no seu bolso se você estiver pronto. E tirar o dinheiro do bolso do varejo. Percebe? E essa é a expansão de paradigma que você precisa ter. Se o mercado vai fazer outra coisa, você não tem informações privilegiadas. O que você tem é, olha só, se o mercado fizer algo assim, só para você ter uma ideia, algo assim, pá, quebrou a estrutura, deixou imbalance, retraiu, o que você está pensando agora? Você está pensando o que eu estou pensando? Porque eu estou começando a pensar que o mercado agora está começando a distribuir um pouco. Se a gente vai, talvez, chegar até um nível bem baixo, talvez se a gente até quebrar e dar uma liquidada nessa tendência que o pessoal tenta encaixar com algumas linhas imaginárias. E aí o mercado quebra a estrutura, forma, vral, faz uma alta na terça-feira. Pô, terça-feira, na segunda-feira a gente teve uma alta, agora a gente veio caindo, numa terça-feira a gente tem uma inflação de preço num order block. Acho que esse fluxo aqui tá de queda, hein? E aí você vai e percebe um fluxo de queda. E o mercado continua fazendo as mesmas coisas, te mostrando que ele está em queda. E aí você segue. Agora, né? E agora eu digo agora, nesse momento, a informação que você tem é um fluxo de alta, não teve manipulação, não teve reteste. Inclusive, estamos formando liquidez. Se o mercado decide voltar, cheiro. Agora, você precisa ver o que o mercado vai fazer. Identificar o fluxo que está rolando. Porque a estrutura,
né? Estrutura mente quando se trata de será que isso aqui é considerado uma quebra de estrutura? Isso aí pode mentir. Mas onde eles estão posicionados não mente. Percebe? E eu acho importantíssimo estrutura, cara. É importantíssimo. Você vê que eu fiz aulas nesse módulo sobre estrutura. Agora, módulos de estrutura para alinhar com o fluxo de ordem institucional. Né? Aula de estrutura para alinhar com o fluxo de ordem institucional. O order flow de mercado. Porque dizer que o mercado vai subir simplesmente porque ele passou acima de uma vela de 1 milímetro passado não pensar direito. Mas quando a gente alinha isso com as nossas entradas institucionais, com o fluxo de ordem, com tudo isso, quebra de estrutura se torna uma peça importante para a gente ter no nosso arsenal. Porque bem ou mal você vê que todas as vezes que o mercado quebra a estrutura, ele retrai. Quebra a estrutura, retrai, dando oportunidades para a gente buscar nossa FIBO, nossa imbalance, nossa vela institucional. Então você vai estar preparado para ver isso acontecer? Porque eu estou te mostrando um fluxo de ordens muito bacana. Como por exemplo, são fluxos, são distribuições. Quando o mercado chega, ele chega para acumular, bloco de ordem, pau, acumula, distribui, né, o fluxo, retesta no order block, acumula, né, distribui um pouco, e esses são os fluxos que você tem que ficar de olho. Agora, você vai estar pronto para alinhar a sua entrada com esse flow, e eu tenho certeza que se você assistir essas aulas que eu preparei para você, a gente está falando sobre conteúdo de altíssima qualidade. Não porque eu estou enchendo aqui meu próprio ego, nada disso. Simplesmente porque esse conteúdo transformou o meu operacional, vem transformando o operacional, né? E você precisa levar vantagem disso aqui. Essa aula deve ser assistida várias vezes. Não uma, não duas, não 3. Bom, depende, né? Eu tô falando errado. Deve ser assistida a quantidade de vezes de comprometimento que você tem consigo mesmo. Percebe? Porque os conceitos que eu mostrei aqui, você pode assistir uma vez no 2x. E não tem problema. Cada um é o senhor da sua própria decisão. Agora, se depois você não conseguir marcar a área certa, não entender por que o mercado está falando, aí você sabe que eu te amo. Mas não vai dar certo se você não colocar as horas, se você não assistir, não prestar atenção, não discutir na comunidade. Você vê, eu passava horas nesse gráfico estudando isso aqui e levou tempo. Antes de eu poder fazer entradas como essa de hoje, no milímetro, 0 drawdown, e faturar assim, 50 pips arriscando 8, né? Antes disso foram horas. Você está pronto para colocar essas horas, para assistir esse vídeo agora que eu te mostrei? Clicar em AUD JPY, dar Enter, botar no diário, arrastar para o lado, lá para trás, voltar para um nível que você nunca imaginou, marcar isso, circular isso, colocar numa hora, né? Abrir outra aba para você marcar, para você ter essa aula, reassistir a aula enquanto você faz o markup no AUD-JPY das potenciais manipulações, do potencial fluxo que é criado, né? Você está pronto para fazer isso? Porque se você me perguntar, isso é o que você tem que fazer. Estudar, aprender, aplicar. Tá? Quer mudar a sua vida? Mude coisas na sua vida. Fechou? Um grandíssimo abraço. Espero que essa aula tenha trazido um imenso valor para você.